te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizar com vossa ajuda, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, no versículo de 20 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando soube disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque dizia que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, o que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o seu reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrá-lo. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, todos os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram a sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia a multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe, aqui meus irmãos, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 10º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela nos apresenta no livro do Gênesis,
o pecado de Adão e Eva. Então Deus, ele no seu amor infinito, ele criou o paraíso. Paraíso para nós habitar. Estava tudo certo, né? Mas ali também existia algo de mal que já começou a agir em Lúcifer. Lúcifer era o anjo da luz. Era, depois de Deus, o grande anjo, né? Mas ele queria ser como Deus. Por isso, então, ele já ali tentou Adão e tentou Eva. Porque desde o princípio da criação, Deus ele criou o homem e a mulher para viver de acordo com a sua vontade. Então Deus criou, fez tudo, deu tudo para o Adão, tudo para Eva, mas falou, dessa árvore vocês não devem comer. E ali então Adão e Eva viviam no bem bom, né? Nesse paraíso que tanto nós buscamos lutando para conquistá-lo. E aí a serpente então, aí eles falaram para o Lúcifer, que era o anjo da luz, que foi decaído, né? Que eles não podiam comer daquela árvore, porque ali existia o bem e o mal. E aí então o mal, né, Satanás falou que se eles comessem, eles iam ficar como Deus. Mas aí então Satanás apresentou o fruto da árvore, né? Nós nem sabemos que fruto é esse. Sei que tinha uma boa aparência. E nessa boa aparência seduziu Adão e seduziu Eva. E aí então eles caíram em pecado. E aí Deus veio, né? Não abandonou, mas veio ao encontro e Adão estava escondido, porque estava nu. Então Deus falou, Adão, que você fez? Você comeu do fruto? Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí falou para a mulher falou, foi a serpente. E então entrou o pecado no mundo. Então, amado, a desobediência é a falência do ser humano. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus devemos obediência a Deus. A obediência nos leva a nós a uma vida liberta, de liberdade total. E aí Adão, ele se tornou escravo, porque aí, quer dizer, não é que, aí fala que Deus, ele mandou Adão embora, não. Adão que saiu, teve que sair do paraíso por desobediência, para termos uma oportunidade de reconstruí-lo. Então assim também somos nós, quando nós desobedecemos a Deus. A desobediência a Deus nos tira do paraíso. Se nós queremos então esse paraíso, essa vida de Deus, esse plano que Deus tem para a nossa vida, precisamos ser obedientes a Deus. Então o mal, ele age lá desde o começo. Desde o começo ele agiu de uma forma poderosa para destruir. Ele é divisor, ele é destruidor. E aqui então falava, né, Jesus estava em casa e chegou os seus parentes, né? E viu Jesus indo para lá, indo para cá, correndo, fazendo isso, não tinha nem tempo de comer. E eles então falaram que ele estava com um espírito mau. Amados, como isso muitas vezes acontece conosco. Talvez a gente tenha uma vida de trabalho aí, trabalha bastante, tem gente que é muito trabalhador, trabalha 16 horas por dia, 12 horas por dia, e ninguém fala nada. Mas se começar a fazer para o reino de Deus algumas horas extras, todo mundo cai de pau. Assim aconteceu com Jesus. Então Jesus, ele tinha sua missão, pouco tempo para cumprir ela, então ele utilizava o máximo de tempo que podia. Por isso, então, ele era criticado. Aí chegam os mestres da lei, os doutores da lei, e falam que ele estava possuído por Beelzebul. Então, amados, o mal, ele quer destruir, ele quer tirar de nós a nossa liberdade de filhos de Deus.
Por isso, então, a liturgia hoje nos orienta a viver uma fé aonde nós não podemos ver mal em Deus, porque Deus, ele é amor. Deus, ele é aquele que construiu o paraíso para nós e nós perdemos ele pela desobediência. E aí, então, agora ele quer retomar. E essa retomada, então, precisa desse desafio. Porque aonde está o pecado? O pecado está nas coisas que o inimigo oferece a nós, que são apetitosos. O pecado, nós não vamos pecar por levar uma martelada no dedo, ninguém vai pecar. Agora, por coisas porque ele mostra da árvore os frutos, e o fruto é de boa aparência. Essa boa aparência muitas vezes não faz bem para a nossa vida. Então Deus hoje nos convida, aí chega a família de Jesus, Jesus está lá falando do reino de Deus, chega a sua mãe e seus irmãos, né? Que nós não vamos entrar em detalhes sobre essa questão consanguínea de Jesus, porque todo mundo já sabe muito bem disso. Mas aí chega e ele fala assim, quem é a minha mãe? Seus irmãos, sua mãe e seus irmãos estão ali fora e quer falar com você. Aí ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quer dizer, então, esse é minha mãe, esse é meu irmão, esse é minha irmã. Aquele que faz a vontade. Quer dizer, Adão e Eva não fizeram a vontade de Deus. E aí, quer dizer, quem que é aquele que faz parte dessa família de Jesus? É aqueles que faz a vontade de Deus. Então, hoje, nós precisamos olhar para a nossa vida, porque aqui fala, qual o pecado que não é perdoado? O pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito. Qual é a blasfêmia contra o Espírito? É não aceitar Deus como Senhor das nossas vidas. Quando nós damos um monte de desculpa para as coisas de Deus, é porque quando nós não aceitamos, não dá para nós falar, né, como falou os mestres da lei aqui, que ele estava possuído por Beelzebul, como falou membros da sua família que ele estava com um espírito mau. Se nós achar que Deus tem mal em Deus, é porque nós não o aceitamos como Senhor da nossa vida. Então, esse pecado não vai ser perdoado, o pecado de não aceitar Deus como o seu Senhor. Então, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é a graça tanto que nós necessitamos. Se nós fazermos a vontade de Deus, nós fazemos parte da sua família. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.